Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós estamos gravando o programa, né, porque agora desde a mudança para o nosso estúdio, a gente grava, que pode gravar a hora que for, o tempo que quiser. Então hoje estamos gravando esse programa que é Rigor e Disciplina, o tema de hoje, muito importante, exatamente no dia que o Vida Inteligente faz 13 anos. Vida Inteligente foi ao ar pela primeira vez dia 27 de julho de 2005, né? E desde então estamos aí batalhando, lutando, sobrevivendo e com muito prazer por aquilo que a gente faz e por aquele retorno que a gente tem do que as pessoas têm experienciado. Então é isso, parabéns para todos vocês por tornarem o Vida Inteligente uma realidade e continuem firmes aí, ajudando a manter, se não conseguir manter financeiramente, mantenham pelo menos mentalmente para que o programa consiga ter sessão de continuismo. Você tá bom, Jorge? Tudo bem? 100%. Eu gosto quando ele fica vermelho assim. Então, assim, Tá bom. Então tá aí. Tem alguma coisa, alguma novidade para hoje assim? Aqui? Não, Greg, tá tudo certo, tudo tranquilo. Você viu lá? Parabéns, né, por hoje. Tem razão. Pô, parabéns mesmo, porque uma coisa que parecia, sei lá, né, eu já falei essa história, né, vamos fazer um programa aí, eu quero fazer um programa para poder passar alguma coisa, né, tem tanta coisa boa para passar, a gente vê na televisão, né, não tem nada, essas coisas e tal. Então aí tá aí. É como se fosse uma TV do bem, né? Que Isso aí. Você tá no ar esses anos todos e aí nunca propagando desconstrução, né? Propagando só construção. Perfeitamente, perfeitamente. Está aí. Espero que a lei continue nos amparando aí para que a gente possa continuar no ar pelo tempo que for necessário, né? Que você sabe assim, então algumas vezes aqui a gente já falou sobre corpo causal, né? Sim. Que é o que pereniza o indivíduo, né, a personalidade. No momento em que tiver desenvolvido o corpo causal, então a alma ela adquire a perenidade e a individualidade, né, que a alma ela nasce, amadurece, morre e desaparece. Aí então ela se une ao eu superior e passa a ser uma consciência única, passa a ter individualidade, né? E o corpo causal, então sempre quando fala de divisão de corpos, se cita 7, né? Físico, vital, astral, mente concreta e mente abstrata como se fosse separado, né? Búdico, que é o plano do conhecimento, do amor universal, e o átmico, que é a própria essência da divindade. E aí, se são 7 e esses são 7, onde é que fica o corpo causal, né? O corpo causal, ele fica acima, né, no finalzinho do que seria a mente abstrata, e abaixo do que seria o plano búdico, né? E aí a forma de consolidar e de criar conteúdo para o corpo causal é boas ações e bons pensamentos, mas não é boa ação aquela de eu fui e dei, eu ajudei, não é aquela material, é aquela boa ação mental, assim, quando assim, você trabalha em função dos outros, em função da humanidade, em função do teu irmão. Então isso é que vai consolidando o corpo causal. Nesse aspecto, daí esses 13 anos que você tem feito e mantido viva essa iniciativa de só trazer o bem, o bom e o belo para todos, né? Assim, fraternalmente, graciosamente. Daí isso é uma contribuição ímpar para que cada um consiga ter pelo menos um embrião de corpo causal, né? E a gente sempre fala aqui na Agartha, né? Mundos internos, que assim, a diferença entre quem está na superfície e quem está na Agartha é que quem está embaixo já tem corpo causal. Então, na prática, o que você está dando é uma semente, um indicativo de passagem de ida para todo mundo, né? Bacana. Tomara que seja assim. Não, né? E isso é uma coisa que não tem como valorar, né? Você não consegue definir qual é o valor disso para as pessoas e para a própria nossa pátria, né? Para o Brasil. Por isso está no ar há tanto tempo, né? Verdade. E a abrangência das decorrências
de cada vez que um ser humano foi se deter a usar 1 hora da sua vida para ouvir uma conversa que a gente tenha tido, ou que você tenha tido com outro convidado, ou quando você fala, não interessa qual seja o conteúdo, então a gente consegue medir a abrangência e o impacto disso no todo, porque a gente não sabe como a vida daquela pessoa pode ter mudado, ou o que ela pode ter deixado de fazer de ruim, ou o que ela pode ter sublimado em si. Então são processos completos. É como você pegar em um túnel, você gritar, né? Você só é dono da tua voz enquanto ela está na tua garganta. A partir dali, tchau. Ela está por conta própria, né? Então é parecido. Então a gente não sabe até onde vai o eco disso que você está fazendo, né? Mas é um eco de pacificidade, de fraternidade, né? Então, assim, né? Então nesse aniversário, né? De 13 anos, então o que eu desejo é que a lei te retribua à altura, Grego. Acho que já retribuiu, né? Porque já me manteve vivo aqui desde 2013 e todo mundo sabe que eu tive um infarto, um dia eu ganhei uma prorrogação de contrato. Mas um dia você vai compreender integralmente, maravilha, né? Para ver a abrangência desse trabalho, né? E a maneira como a lei opera é estranha, né? É estranho. Bacana. Né? Eu vejo isso todos os dias. Tem que confiar, né? E aqui, às vezes as pessoas aqui... Tem pessoas que querem, nós estamos fazendo aqui no estúdio agora, né? Já desde que a gente parou de fazer ao vivo na TV, se restringia horário, naquele mesmo horário, tudo. Então muitas pessoas querem assistir, pedem para mim, quando é que você vai gravar com o Jorge? Eu quero ir aí para assistir ao vivo, tudo isso aqui. Eu digo, infelizmente, primeiro que eu não sei quando é que o Jorge vem, né? E está aqui do meu lado para me desmentir, se for mentira. E segundo, são os únicos momentos que eu tenho para conversar com o Jorge é quando ele vem aqui. Então, se tiver mais pessoas aqui, eu não posso conversar com o Jorge algumas coisas de foro íntimo, alguma coisa, que tem gente presente, apesar de ser irmão, mas todo mundo quer a sua privacidade. Então, eu gostaria que vocês compreendessem isso quando eu me nego, ou quando eu digo que não pode mais vir aqui assistir o programa. Infelizmente, as pessoas usufruíram durante quase 12 anos, sempre o estúdio lotava, você lembra? Era uma maravilha, né? Uma maravilha. Só que agora não é mais. E... um dia pode ser que se volte a TV ao vivo. Quem sabe? Tudo tudo depende, exatamente. Da questão material, se você tiver condições, e você vai ter condições, né? Opa, tá aqui o meu profeta. Tomara que você esteja certo. Vai sim. E aí então se marca e tal, a gente volta. Não tenha dúvida. E daí já não mais comigo, com outra pessoa, mas o importante é que daí isso aí vai continuar, né? Eu vou trazer uma Maitreya aqui da próxima vez, aqui ele vai sentar brincando. Quem sabe, né? Quem sabe. Então... hoje nós estávamos conversando aqui, antes de a gente começar a gravar, ficamos conversando aqui sobre uma série de coisas que estão dentro de todo esse contexto que nós vamos tentar abordar aqui, que é rigor e disciplina. Nós estávamos conversando o quão importante é o tema, ou você ter rigor e disciplina na sua vida, ou dentro de uma escola de iniciação, dentro da sua casa, dentro da sua profissão, dentro do seu relacionamento com as pessoas. Então, são duas palavras de peso master, digamos assim, rigor e disciplina. Então, quando esse assunto se apresentou, eu achei bacana. Falei, vamos abordar, porque é muito importante, porque às vezes a gente esquece, né? A gente cobra muita coisa, a gente reclama de muita coisa, e quando a gente tem a humildade de ouvir alguma pessoa que nos chama atenção, ou no momento de interiorização, e a gente percebe que a gente está cobrando alguma coisa que a gente não está dando condição para se manifestar, porque não temos nem o rigor necessário e nem a disciplina necessária, aí sim a gente procura então buscar as alternativas, ou então voltar para o caminho, digamos assim. Então, Jorge, qual é o conceito que você tem sobre rigor e disciplina? Você pode falar de como você próprio usa isso aqui, sempre usou, e o quão importantes são essas duas palavras dentro do caminho da iniciação. Tem dois aspectos, né, Grego, com relação
A disciplina, o disciplina e discípulo sípere é aprender, né? Então, o âmago da disciplina é aprendizado. Hoje se dá essa conotação, disciplina, como sendo uma coisa assim, como se disciplina e rigor andassem junto, né? Mas a origem do rigor está entrelaçada com a questão de clima. Então o frio extremo era ligado ao rigor, né? na própria etimologia da palavra, né? Sim. E aí hoje então se confunde ou se trata junto rigor e disciplina. São duas palavras distintas. Né? E o rigor não tinha a conotação que tem hoje também, né? E a disciplina é só ensinar. Então, por isso que nos cursos falar quais as disciplinas que você vai fazer. Disciplina é aprendizado, né? Não tem essa tônica de alguma coisa com o rigor aplicado. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. A outra coisa que é importante ter em mente, sim, se eu vou usar a disciplina no aspecto mais usual, né, que é você disciplinar alguém ou ensinar alguém, e se eu vou ensinar alguém, o importante não é a disciplina e o rigor, né, mas é quem está sendo ensinado. Mas o mais importante ainda é o que eu quero ensinar. Porque muitas vezes eu quero aplicar ao outro aquilo que em mim não existe. Eu quero aplicar ao outro um rigor que eu não aplico a mim mesmo. Eu quero aplicar ao outro uma disciplina que eu não tenho. Eu fico aborrecido quando o outro não tem uma disciplina que eu não tenho. Quando o outro não tem um rigor que eu próprio não tenho. Então fica aquilo de cobrar aquilo que você desconhece. Quando você vai cobrar aquilo que você desconhece, né, assim, seria o caso assim, você ser tão vazio quanto um orador sem conteúdo. Então a prática disso é zero, é nada, né? Você não tem como cobrar do outro esse tipo de coisa. Sabe que então da união do céu e da terra, como é que chama da história dos deuses da Grécia? O nome? Mitologia. A mitologia grega. Da origem do céu com a terra, então nasceu Têmis, né? Que seria a lei divina, né? E aí a lei divina ela tem 3 filhas, casando com Zeus, daí já não na época mais dos titãs, mas na época daí já do Olimpo para frente. Então, Têmis com Zeus, que Têmis seria a aplicação da ordem divina das coisas, ela tem 3 filhas, né? As 3 primeiras horas Eumônia, depois chamam de Eunomia, que é a disciplina, Eiriné, ou depois Irene, que é a paz, e a terceira, que eu estou falando, mas na verdade foi a segunda hora, é a Diké, que é a justiça humana. Daí a disciplina ela é tão importante que a disciplina, a justiça e a paz, no conjunto interagindo, são expressões da lei universal, da lei divina. Então, não são possíveis uma sem a outra, né? Perfeitamente. Se você for tentar ter paz sem disciplina, não existe. Paz com disciplina sem justiça, não existe. Também. Disciplina sem paz, impossível. Disciplina sem justiça, impossível. O que acontece é que há uma distorção, tanto no conceito de paz. Hoje, para a gente, a paz é só um intervalo entre 2 guerras, né? Da mesma forma como a felicidade humana é só aquele momento em que eu tenho um desejo alimentado, a infelicidade é aquele intervalo entre 2 alimentações de desejos, né? Então, a paz é interpretada de maneira errada hoje. A disciplina ela é vista como um sinônimo do rigor, e a justiça, na sua origem, a justiça, ela era então uma figura feminina, né? Porque quem aplica a justiça, as leis universais,
quem aplica é o princípio feminino, né? Fala um pouco sobre isso aí. Por que o princípio feminino? Porque é o ordenador da matéria, né? Forrat vai ordenar a matéria. Forrat é feminino? Forrat, o fogo é feminino? Não é necessariamente o fogo, né? Mas camadas de conhecimento. Perfeito. Então, de início você entende o Kundalini como masculino e Forrat como feminino. Isso. Quando for se aprofundar é outra história. Outra história, tá. Mas então, o princípio criador universal, o que chama de amor universal, a mãe divina, é o princípio feminino. Então, a lei divina, ela é representada, e a própria Diké, a lei humana na sua origem, ela é representada então com a figura feminina, de pés descalços, para poder andar agilmente e sentir o contato com a terra, né? Carregando uma balança na mão, carregando 2 pratos da balança, mas na palma da mão não tem o fiel, né? Ela mesma vai decidir o que é certo e errado, e a espada na mão direita, mas sem venda, né? Isso da justiça usar a venda é uma invenção na Alemanha do século XVI. Então foram fazer arte da justiça e colocaram hoje usam isso para dizer que a justiça é cega e que faz... Não, na verdade tiraram a ideia de colocar a venda na justiça. Isso tem a ver com disciplina e rigor, tá? Então a ideia de colocar a venda na justiça nesse século XVI era se eu interromper a visão temporariamente, eu consigo ouvir melhor. Com certeza. Né? Então, em tirando a visão da justiça, ela ouviria melhor as partes para daí então. Só que não, tem que contemplar. Eu acho que faz parte, né? Faz parte, exatamente. Então a justiça hoje, ela inexiste porque a própria representação dela, então se confunde, a gente já conversou, né? O que é o judiciário, o que é a aplicação da lei criada, da lei humana, com o que seja a justiça. Então, não é nem a justiça humana, que seria de Diké, nem a justiça divina, que seria Têmis. Né? Têmis, então, ela é representada dessa forma. Depois, aí em Roma, se passa de justiça para justitia, né? E aí, às vezes, se inverte e coloca a espada na mão direita, o fiel, já aparece os pratos da balança com o fiel. Isso é também uma derivação da questão no Egito, quando então a alma do morto chega para ter pesado os seus feitos, onde o coração vai um prato da balança e uma pena no outro prato. Então, se o coração pesa mais do que uma pena, né, aí então aquela alma ela não vai ter direito a seguir a vida, essas coisas assim. Então são tudo analogia. Então, essa é a importância da disciplina. A disciplina, né, é uma das 3 expressões da própria justiça universal, a manutenção da lei. Isso que a lei de início, o termo lex, né, de início, não tem a ver com lei como a gente conhece hoje, né? Lex de início era o conjunto de procedimentos definidos para a prática da ritualística, ou o contato do humano com o divino era feito através do lex. Com relação a Diké, então a deusa da justiça humana, diz que ela conviveu fisicamente com os homens durante toda a Idade de Ouro e Idade da Prata. Aí quando começou a haver degradação humana, daí ela se retira porque não tem mais condições de aplicar a justiça. E é o que a gente vive hoje, né? Esse pandemônio, né? Então, a lei de início, lex, ele era aplicado, era um conjunto de regras para a prática da ritualística de maneira adequada. Depois aqui em Roma se cria o jus ou o ius, que é o direito, né? E depois então se cria derivadas do ius ou do jus, do direito, que é o mors, que são os costumes. Então hoje o que rege a questão do que se considera a justiça, dessa cega senhora incompetente que se pensa ser a justiça hoje no Brasil e no mundo, é o conjunto de iures, né, o de ius, né, com mors, os costumes, mas as leis escritas pelos homens. Né? A própria lex ela é desconhecida porque hoje ninguém mais sabe, a não ser nos ciclos de iniciação, quais são as práticas de conversa com a divindade. Isso é mantido em segredo, se aprende no caminho do discípulo, né? E se desconhece a própria face, a própria expressão
do que seja a justiça tanto humana quanto a justiça divina. Por conta disso, às vezes, o que se pensa que é a aplicação de disciplina e rigor, vamos pegar isso, a questão do contrato social, né? Aplicar disciplina e rigor na sociedade. Muitas vezes, né, essa aplicação desse rigor e dessa disciplina se confunde com vingança, se confunde com ignorância, se confunde com interesses próprios, e aí não existe mais a justiça social, nem a disciplina social, nem o rigor social. Porque você vê que o universo é disciplinado. E a ciência te dá toda a condição de você ver isso, né? É caos, teos, cosmos, né? Assim, o caos, né, é uma face do teos, né? E o caos e teos se manifestam no cosmos. Cosmos, né, é um adereço de beleza, assim, como se fosse um brinco. Por isso vem a cosmética. Isto. Né? Então, o cosmos, derivado da interação do caos com o teos, né, é a expressão máxima da beleza da criação, no caso divina e feminina, né, baseado pelas leis universais. Então quer dizer, a disciplina está aí presente já na própria... por que a gente tem essa dificuldade aqui, digamos assim, de ser disciplinado, né? Aí a aplicação, a outra face da nossa conversa. Perfeito. Deixa eu fazer uma colocação antes para você continuar falando sobre isso também. Escolas de iniciação. Escolas de iniciação, muita gente reclama, porque ele entra e o discípulo, o adepto, seja lá como se chama, ele entra e já quer a resposta no dia seguinte, né? Então é assim. Normal, então, o que acontece? Ele se decepciona e vai embora, né? E a iniciação, uma pergunta que me vem aqui, a iniciação não seria, às vezes, você já disse isso algumas vezes aqui, que não se pode entregar muitas coisas para as pessoas porque elas não entenderiam ou então fariam mau uso delas, certo, né? Então, por quê? Porque não seria uma forma de como é que se diz? De uma seleção natural, você abriu as escolas de iniciação, abrirem o conhecimento para cada um degustar daquilo da sua forma? Não. Por que não? Porque aí, se você tiver disciplina e rigor, você vai ter... Mas isso aí, a disciplina e rigor, ela tem que ser, não é nem plantada, porque a pessoa ela nasce com o bijan, com a semente da disciplina. Sim. E o rigor no sentido construtivo. O que você tem que fazer na iniciação é regar o discípulo, é dar elementos para que aquilo que há no discípulo floresça. O que for de bom vai ser o cosmos e a beleza ser contemplado. O que foi de ruim, que são de danos, o próprio discípulo tem que pegar e tratar para que não aconteça. Mas quer ver o porquê? Você é a favor do hermetismo mesmo, então? 100%. 100%, tá? 100%. Ok. 100%. E nesse aspecto, eu sou rigoroso na acepção da palavra, né? E disciplinado na mais profunda acepção da palavra. Isso eu sei que você é mesmo. E por assim, sabe por que não funcionaria, Grego? De simplesmente abrir tudo para todos, porque assim, haveria uma seleção natural normal, só que assim, seria uma seleção natural como você pegar e fechar as crianças do jardim de infância, né, em uma sala e dar uma arma para cada um. Sim. Aí vai haver uma seleção natural que o menino mais forte, a menina mais ágil, a menina mais inteligente, né, no final das contas vai estar de pé, tudo bem, mas isso é uma seleção natural de um ciclo que não existe mais, do passado, que é baseado na agressividade. Então, se você dá todo o conhecimento a todos de maneira... Você está chamando o conhecimento de arma? Sem a menor dúvida. Por quê? Exatamente por causa disso que eu disse. Se você dá o conhecimento a todos de maneira indiscriminada, no final das contas houve uma seleção natural. Alguns sobraram, né, no conhecimento. Só que daí os que tombaram pelo caminho, o efeito colateral, né, que seria a morte desnecessária, muitos desses tombaram pelo uso inadequado ou pelo uso de uma coisa que lhe competia fora do tempo correto, porque há um amadurecimento. Então, se você pega hoje e você dá para alguém, né,
Então há um conjunto de sons, chama dharanis, né? É um nome para mantras, né? Sim. Que são usados para cura, né? Então, isso para diversas coisas, até para teurgia pura. Então, aí a gente faz um seminário, né? E explica, né, o que é a essência do Mantrika Shakti e se dá todos os dharanis, né? E explica para que cada um serve. O primeiro uso que as pessoas vão tentar não tenha dúvida. Fazer, não, com certeza. É Uso próprio. Uso próprio. Quando aquela pessoa ela tem valor suficiente para receber esse conhecimento mais à frente e usar não mais para si, mas para os outros. Se eu antecipadamente joguei o conhecimento sem critério, o ônus é todo meu. Por isso que existe escola de iniciação. Quando na escola pitagórica, então, dentro do círculo menor ou mais, toda escola, mesmo escola secreta, ela ainda vai ter no mínimo 3 níveis de segredo dentro de si. E às vezes esse segredo é desconhecido das próprias pessoas que fazem parte daquela escola, né? E, por assim, na escola pitagórica, no âmago da sua essência, ainda havia 2 tipos de caminho de iniciação. Os que observavam e os que praticavam. Os que praticavam eram os matematicoi, né? Onde derivou toda a doutrina pitagórica que é agora. Quando o segredo da doutrina pitagórica ele ainda está mantido totalmente reservado. Continua. Acessível a poucos. Exatamente. Ou, por assim, vamos supor, se eu tenho um remédio que cura determinada doença e compete a todos, e vai ser dado a todos, e eu conto para alguém, esse alguém vai e registra, e aí passa a vender o que antes era gratuito. Então, esse tipo de cuidado é necessário ter, sabe? É necessário ter para que daí a coisa consiga ser feita, que assim, nas vezes anteriores, então havia essa possibilidade da queda, né? De você vai e tenta e não dá certo, e vai e tenta não acertar. Só que daí agora isso não é mais possível. Então há uma cautela adicional, né, no repartir ou no dar à pessoa aquilo que lhe é de direito. E tem uma coisa muito interessante nessa expressão que você usou e que tem a ver com disciplina e rigor, da seleção natural. Eu citei um outro dia aqui que o âmago é de um estado social do que seria a idade de ouro, né? Ou o que será a sinarquia. É assim, as crianças, ou para as crianças, a escola, para os adultos, o templo. A ambos e a todos a sabedoria é oferecida igualmente, vírgula, baseada em sua idade e em seu merecimento. E o merecimento é assim, você dá o conhecimento, e o conhecimento é como alimento. Cada um vai pegar o que quer, né? E você pode oferecer o conhecimento mais profundo. Se aquilo não tiver uma empatia, não houver uma vinculação com o discípulo que recebe, aquilo vira fumaça, vira em nada. Para aquele que daí então se interessa e vai estudar e vai ser disciplinado e vai aplicar um rigor ou a autodisciplina, então ele começa a trilhar um caminho, né, onde então vagarosamente ele tem acesso àquilo que lhe era de direito. Só que o conhecimento é como se ele ficasse parado ao longo do caminho. Todo conhecimento que vem até você, na melhor das hipóteses, é um indicativo que você tem que caminhar naquela direção. Quando você vai andando, quando você faz por você, quando você se move com seus próprios pés, então você vai colhendo a fruta da sabedoria, sim. Né, e vai experienciando por conta própria. A única maneira, porque se alguém for te dar, está errado. O que a gente pode fazer aqui, o que a gente faz é assim, olha, ali tem uma árvore, olha, ali tem outra, olha, lá na frente tem uma fonte, ou olha, lá na frente está a fonte. Se você fica sentado,
Nada vai acontecer. E se... Vai morrer de fome e de sede. E decepcionado, porque assim, eu estou com fome, daí então eu vou lá na árvore onde eu já passei, pego uma fruta e trago. Só que é o seguinte, eu tenho que seguir meu caminho. Eu não posso ficar te alimentando a vida inteira. E eu vou seguir. E aí você, ou a pessoa, ela fica acostumada a ser alimentada. Aí está passando um outro discípulo, olha, podia me... Isso. Aí o outro discípulo vai e colhe da outra árvore que ele compreendeu e dá. Então aquele que fica sentado, ele passa a ser um profissional na esperança vã de receber tudo sem se mover. E isso aqui é a falta absoluta de disciplina e de rigor no que diz respeito à iniciação. Tá, interessante que você falou, porque muita gente, nossa, quanta gente repassa para mim aqui, que eles pegam os programas que nós fazemos aqui e ficam diuturnamente ouvindo ou assistindo, né? E gostam muito disso aqui. Quem faz isso é porque está gostando, porque senão eu não vou fazer alguma coisa que eu não gosto. Isso é bom ou não é? Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Sabe por quê? Porque assim... vai depender das nossas conversas para poder ir para frente? É isso que eu quero. Não, é que há um período em que você tem que desacelerar do mundo para começar na iniciação. Talvez tudo que a gente coloca aqui seja um período de desaceleração. E às vezes, quando a pessoa está andando pelo YouTube, por exemplo, ou procurando alguma coisa... É assim que as pessoas nos encontram. Ela vai baseada em um desejo, ou em um medo, uma aspiração, uma curiosidade, qualquer coisa assim, que são os impulsos mais primários que move que move o espírito em busca do conhecimento. E aí chega e assiste. Daí resolveu aquela primeira fome, não é? Se vai assistir novamente, jamais a forma como ela vai ouvir a segunda vai ser igual à primeira, porque ela mudou. Aí ela passa a compreender, na uma hora que a gente tem conversado, o que realmente está dentro da nossa conversa. E isso eu tenho ciência que desde o primeiro dia até hoje, no meio da conversa, sempre tem coisa específica para quem consiga ver e ouvir. Não tenha dúvida, mas as pessoas devoram. Isso aí nós estamos falando. O devorar não é bom, né? Esse aspecto. Mas é um processo, né? Por assim, se você está com fome... isso é verdade, você vai comer. Você tem que mitigar a fome, porque a fome é um mecanismo que é disparado por testosterona a partir do estômago e é uma determinante de sobrevivência, né? É um instinto, então tem que matar a fome. Quando você matar a fome, na próxima vez, aí você está complementando aquela manutenção. Chega um ponto em que daí você consegue saborear aquilo que você tem que comer muito no primeiro dia. É um processo, mas ainda assim... Tudo que a gente tem conversado esses anos coisa todos, boa, é alimentação boa, sabe? É outra... E a gente espera que sim, que seja, né? Exatamente. É a nossa intenção. Mas ainda assim, tudo que a gente tem oferecido, né, é como isso. Então, são maçãs que cada um, ou frutos que cada um colheu da árvore do conhecimento, ou do parco conhecimento que a gente tem como discípulo, na esperança, né, que cada um caminhe seu próprio caminho. Então a maior felicidade é assim, eu estou passando no meu caminho, né? Meu caminho eu sei qual é, né? E ando resoluto, firme, com determinação, né? E aí eu encontro meu irmão sentado no meio fio, esgotado, né? Esgotado da ignorância do mundo, da má fé do mundo, desse fim de ciclo, poder ser de gasto, desiludido, triste, aborrecido, sem esperança. Fraternalmente, né, eu tenho a obrigação de compartilhar. Aí eu vou e compartilho. Eu paro, converso, eu paro, entrego, eu paro, dou atenção. Todos nós temos que fazer isso. Só que é o seguinte, eu não posso ficar sentado. Nenhum de nós pode. Nós temos que andar. E aí eu vou. Se aquele pouco de alimento que eu reparti, eu disse assim, olha, meu irmão, você segue, porque no final desse caminho aqui tem uma fonte e lá você tem todo o conhecimento, e é para lá que eu estou indo também. A minha felicidade, né, vai ser daí o dia que eu olhar para o lado
e eu ver que aquele que estava sentado e que eu parei para trocar e repartir fraternalmente, né, ele agora já não é mais um sentador profissional, né? Ele já não é mais um esperador profissional. Ele é um caminhante, ele é um peregrino, ele é um discípulo. Aí a gente diz, seja bem-vindo, meu irmão, né, ao bom caminho. Esse que é o objetivo. Mas só que daí, e agora a segunda parte da nossa conversa, para que esse peregrino sentado à beira do caminho, chorando as próprias mágoas, né, sem esperança e revoltado, para que ele então tenha forças para levantar e caminhar, nem que ele caminhe um pouco e sente de novo, ninguém precisa sair fazendo a maratona da vida de imediato. Ele tem que ser disciplina, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter rigor para consigo mesmo, porque daí tem uma expressão de Platão que eu acho que é muito útil no momento, que é assim, quer ver como é que o Platão diz? Ó, que o bem, o mal, ou os sentimentos, né, mal, as emoções, elas têm que coexistir com o bem no mesmo lugar onde esse se encontra, mas em um estado diferente. Significa do contato do bem e do mal em cada um de nós. E dentro de cada um de nós, se o conjunto de nidanas, né, ele tende a ser superior ao conjunto de skandhas, ou se eu não tenho disciplina, ou se eu não tenho rigor, ou se eu não tenho caráter definido, o resultado disso é aquela doce inércia das nidanas, é o que seria um dolce far niente negativo, quer dizer, um doce não fazer nada esperando que a vida acabe. Então, para que o discípulo então consiga levantar e decidir dar o primeiro passo, ou a pessoa consiga ou decida sair dessa vida de cegueira, sair dessa vida de ignorância, que é o mundo que nos cerca, né? E buscar a iniciação, buscar a compreensão do processo, a primeira coisa a ser desenvolvida é a disciplina, né? E aí com o rigor, mas não o rigor no termos de opressão, de Sim, mal, mas o rigor fraterno. Perfeito. Consigo mesmo. Essa que é a diferença. E a disciplina, de que maneira? Eu tenho que disciplinar, ou tenho que aplicar o rigor, daí a quem? Não existe como aplicar disciplina a nada. Não existe como aplicar rigor a nada. Então, isso que eu estava falando antes, eu não tenho como cobrar a disciplina de alguém, de um filho, de um amigo, de um discípulo, de meu irmão, não interessa quem seja, se em mim isso inexiste. E isso que é importante, porque claro. É mentira, e eu não vou saber cobrar. Ninguém dá o que não tem. Não vou saber cobrar e não vou saber trabalhar com resultado. Aí às vezes aquilo que eu penso que é rigor e disciplina que eu estou, vamos supor que eu seja um instrutor em uma instituição filosófica qualquer. E aí eu não aplico a disciplina a mim mesmo, não aplico o rigor fraterno a mim mesmo. Quando eu vejo o outro fazendo alguma coisa que eu acho que não está correta, quando eu vejo o outro dizendo alguma coisa que eu acho que não está correta, e na verdade está, por quê? Porque é o outro que acabou de chegar, ele está com os pulmões cheios de ar do mundo, ele está com a roupa úmida de água do mundo, né? Assim, ele ainda precisa ser ambientado. Daí eu, ao invés de usar o que seria adequado, que é a fraternidade, eu uso de um rigor e de uma disciplina que nem eu próprio não uso, porque se em mim existisse a disciplina e o rigor, eu saberia controlar a minha ignorância, a minha ira, minha raiva, meu ódio, minha incompreensão, minha brutalidade, minha grotesquice, essas coisas todas. Aí o que eu faço? Eu vou e esculhambo com o discípulo, que eu sou instrutor. Ao invés, então, de eu compreendê-lo, eu estou dando para ele um exemplo do que não existe em mim. Sim. Que é um destempero. Destempero não é disciplina, não é rigor, é destempero. Grosseria não é rigor, grosseria é grosseria. Má educação não é rigor, má educação é má educação. E se eu não consigo, então, nem disciplinar a minha alma a ponto de que essas nidanas que em mim existem,
elas se manifestem só quando eu assim o desejar, pausadamente, controladamente, para que elas aprendam a conviver com o bem. Por isso que eu citei Platão. O mal tem que aprender a conviver com o bem para se transformar, se transmutar, se sublimar. É a única. Não tem como sublimar o mal se não fizer o mal conviver com o bem. Isso é disciplina. Isso é disciplina. É ensinar aquilo que em nós existe, a maneira correta de se comportar, a maneira correta de se expressar, a hora de se expressar. E ao final da aplicação da disciplina e do rigor a essas formas vivas que em nós existem, né? Então eu dou àquela forma a racionalidade de saber se procede ou não. No momento em que eu dei àquela nidana, àquele impulso, disciplina e rigor, que na prática, se aplicado corretamente, significa racionalidade, aí aquele mal se transmutou em bem. Você está falando isso aqui, skandhas e nidanas, você falou de novo, e são as coisas que a gente traz boas e más, certo, mas isso vem das nossas vidas, essas coisas assim. Mas na minha concepção existe dentro de nós como energia, né? Não esse corpo físico aqui, dentro disso aqui que está aqui, um chipzinho, eu vejo assim, um chip que contém todas as informações. A gente pode ampliar, porque as informações estão aqui no éter, tudo isso aqui. Então, o rigor, a disciplina, outras virtudes estão conosco. São sementes. São sementes, perfeitamente, mas essa semente todo mundo tem. Não necessariamente. Por que não necessariamente? É aí que está a pergunta. Porque originalmente, não vamos falar de religião nem nada, quando eu faço uma matriz, faço numa indústria todo esse negócio, passa pelo meu controle de qualidade, tudo, eu estou com uma coisa perfeita. Fiz uma coisa perfeita. E produzi o fruto daquela coisa perfeita. A partir daí, mexeram, andaram, fizeram, copiaram, e vai perdendo a sua característica original, mas o original é perfeito. Então, estou falando, antes de você adquirir skandhas e nidanas, ou coisas, karma e dharma, essas coisas, nós saímos original, nós já saímos 0 km. Se eu sair com 0 km, eu venho com 0 km com todos os acessórios que você acabou de dizer, todas as sementes, os bijans. E você sabe que existe assim em grego. Então por que você diz que nem todos? Então sabe que tem o hardware, né? Hardware é o equipamento do computador, né? Sim. Tem o software, que são aquelas coisas que são carregadas para cumprir determinadas funções, né? E tem uma outra camada de software que vem acompanhada com hardware, que chama firmware. Como é que é? Firmware. F-I-R-M-W-A-R-E. O firmware é o software que anima o básico, que anima a placa-mãe, que anima a unidade de entrada. Eu nunca ouvi falar disso, é interessante. É porque, assim, originalmente, assim, o computador é a máquina mais estúpida que existe. A única coisa que ele faz é agir tão rapidamente que a estupidez dele fica escondida. Sim. Né? E o que ele sabe fazer rapidamente? O que mandar. E no final das contas, como é que funciona a mente do computador? É 0 e 1 só. Não tem outra maneira. Né? O conjunto desses zeros e uns é que daí vão fazer os bits, os bytes, os comandos e tal. Então, e aí, todo computador ele tem a unidade central de processamento, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de armazenamento. O que muda é o quão rápido é, que tipo é, se é SSD, se não interessa. Isso, seja, tá. Né? São atributos, né? Que tem. Exatamente. Então, há uma inteligência básica, né, tá, inerente ao hardware, né, que seria o firmware. Depois aí, eu vou fazer um telefone, tenha o básico, né, e eu carrego o firmware, que é o que vai funcionar a placa-mãe, vai funcionar a câmera, eu entrego para você. Né, e também para mim. Zerado, é isso aí. E aí eu vou carregar. Aí qual é o software de edição de imagem que você vai carregar? Não sei. Pode ser igual o que eu vou carregar ou não. Você viaja por uma companhia aérea, eu viajo por outra. Você vai baixar o aplicativo de uma, você tem conta em um banco, eu tenho conta em outro. Você vai baixar. Essa é a vida. Sim, mas por que me chamou a atenção de que você falou nem todos têm a semente? Sim, é porque você tem o básico. O que é o básico? Todos têm um corpo físico,
né? E o que seria o firmware original, que é o que se conceitou como vida. Você tem a vida. Então, a tua vida, ela faz com que todas as camadas integradas dentro do encapsulamento do aparelho estejam entrelaçadas e funcionando. Isso é vida. O que você faz depois, daí é por conta própria. Então, se o teu aparelho está mais lento que o meu, é porque você carregou muita coisa. Sim. Se o teu tem mais coisa, mas não funciona bem, e o meu tem uma e funciona certo, é porque funciona certo para mim. Daí o teu aparelho é melhor que o meu ou é pior? Não sei, porque não sei qual é o uso que você dá. Sim. Essa que é a diferença entre ser humano e outro. Originalmente, todos os seres humanos são semelhantes. Então. Semelhantes, Sim, não iguais. Sim, semelhantes. Tá. A única coisa que existe de igual em cada um, deveria existir de igual em cada um, é o que seria a semente do próprio manifestar da divindade. Chegou onde eu queria. Exatamente, isso aqui. Que é o que se considera como Atman ou Tríplice Atman, que é o espírito em cada um. Essa inteligência é perfeita. Não, se fosse perfeita ela não precisava existir, Grego. Correto. Boa saída. Mesmo assim, tá certo, mesmo a mônada em cada um de nós, ela tem idade diferente, ela tem nível de consciência diferente. Por isso que a vida universal ela existe, o nada se autodiferenciando para evoluir em si mesmo. Então, é a matéria em busca da consciência. Então, todos nós somos semelhantes. Iguais não existe dois. Mesmo se você tem um conjunto de pessoas que pertencem a uma única mônada, ainda assim, entre si há diferenças profundas. No nosso caso, no caso de danos e escândalos, depende das decisões de cada um de nós, livre-arbítrio. Lembra que a gente conversou? Sim. Eu vou e carrego o software que eu quero no meu aparelho, né? E eu arco com as derivadas, as decorrências do software que eu carreguei. Uma coisa simples. Não adianta eu reclamar daí. Eu vou reclamar para você, poxa, Grego, meu aparelho não está funcionando bem, a culpa é sua. Eu disse, não, é porque você colocou isso aqui que não precisa. Aí às vezes eu posso perguntar assim para você, Grego, mas como é que eu faço para melhorar isso? Daí você para a tua vida e diz, não, olha só, se você tirar esse, se você colocar aquele, se você prestar atenção nesse software aqui, vai melhorar. Ainda assim, você tendo me dito, eu vou usar se eu quiser. Mas você vê que esses aparelhos, já que você está fazendo a comparação, que é muito interessante, eu pego o telefone me dá a opção de eu voltar ao original. Tem um botãozinho ali que faz voltar ao original. A nossa volta ao original é a morte que dá. É isso? Porque daí na morte, toda a confusão que você carregou, né, ela desaparece. E vai ficar como resíduo, né, para frente, a experiência da sequência. E sabe onde é que fica a experiência daí? Você zerou o aparelho e sabe onde é que ficou a experiência do processo? E em você, que é o dono do aparelho. Daí você que sabe que software A não é bom, você que sabe que software B é bom, tu vai carregar de novo. E aí esse não ser bom, esse ser bom, os seus vícios do uso do aparelho anterior é que vão dizer os caminhos que você toma agora. Isso é Scania Nidana. A gente vê muitas pessoas, já tive experiências assim, eu mesmo, né? Acho que a gente pode falar das próprias experiências, né? Em terceiros, tudo, já vi pessoas que se transformaram literalmente ipsis literis da noite para o dia. O que é da noite para o dia? A pessoa dorme de um jeito e acorda de outro, né? O que são esses processos, na verdade? É mais ou menos o que eu quis dizer aqui. Às vezes você quer resetar e não tem jeito. Você está falando o que chama de processo da morte. Outras pessoas, acontecem fenômenos, sei lá como é que eu posso dar o nome disso, nominar isso, de você ou bate a cabeça aqui, tropeçou, bateu a cabeça, ou você tomou um remédio, fez um efeito colateral, ou então se acordou de um jeito e dormiu de um jeito e acordou de outro. Que tipo de fenômenos são esses? Não sei, não dá para generalizar. O que daí eu posso falar para responder para você? Será que é uma ativação? Não, isso não existe. Ativação da semente que eu estou falando, de alguma forma? Mas não tem essa assim, é assim que a natureza e a evolução ela não dá saltos. Mas se você está dormindo e eu te chacoalhar, você vai acordar. Não, sim, mas eu acordo sendo que eu era de dormir. Claro, tá. É diferente. Perfeito, tá bom. É que assim, a gente chama de magia, ou de coisa intrigante, ou de mistério,
é porque a gente não compreende o meio. Claro. Então, claro. uma coisa que é, assim, talvez o mais intrigante na vida hoje seja o esforço que as pessoas fazem para não compreender o meio onde eles estão existindo. Ou então, o esforço que as pessoas fazem para desconhecer a realidade. Ou então, o esforço que as pessoas fazem para viver de olhos fechados. Isso que é o incrível. Aí quando vaza uma fresta de luz, assim, um pequeno raio de luz, aí a pessoa, nossa, que maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso. É que aquilo é que é a realidade. E o estranho é como que você não percebeu isso até agora. Sabe? Aí é que vem a questão. Voltando à questão da disciplina. É como se assim, você está aqui e tudo que você tem para equalizar ou para pacificar no teu astral, na tua alma, fosse um conjunto de nuvens que é o que separa a superfície do sol que brilha de qualquer... O sol sempre brilha. Sempre. Independente de estar chegando até você ou não, e o que vai definir quanto sol chega até você é quantas nuvens tem na tua alma. Isso é... Perfeito. É o perfeito. padrão para todos nós. Só que cada um de nós tem condições de daí controlar os elementos, por exemplo, através do conhecimento. Chega um ponto em que daí eu, com os pés na terra, eu consigo... Não preciso romper o universo inteiro, não. Eu consigo levemente, fraternalmente, tranquilamente, pacificamente controlar. Por algum tempo, Vayu, que é o ar, e aí uma leve brisa, educadamente, afasta as nuvens e o sol se faz. Boa. É isso que é a iniciação, isso é que é a disciplina. É fazer com que aquilo que existe em cada um de nós pare de gritar. É fazer com que aquilo que existe em cada um de nós, os desejos, os medos, os anseios, as revoltas, as ansiedades, isso que, assim, que é o que enche, né, o que povoa a alma de cada um, fazer com que eles sentem e aprendam primeiro a ouvir e depois a ver. Por que o ser humano tem, está dentro do nosso tema isso, por que o ser humano tem tanto medo do autoconhecimento? É daí que ele foge, é aí que ele cria as nuvens. Por que ele tem medo de se revelar assim, para si mesmo, vamos dizer? É porque o conhecimento, ele assim, não, o conhecimento transforma, né? Só que daí tem que falar a verdade, o conhecimento destrói, porque muita coisa, claro, a ignorância. Claro. E então quem tem medo, quem renega o conhecimento em mim, a ignorância que em mim existe, que vai morrer quando o conhecimento entrar. É muito simples. Então, se eu quero crescer, se eu quero conquistar, se eu quero descobrir, não, por que eu... É como o filhote de tartaruga. É incoerente isso, né? Filhote de tartaruga, se o medo que ele tem de quebrar a casca do ovo é maior do que o instinto de vir à vida, ele vai morrer dentro da casca. Indubitavelmente. É exatamente essa que é a analogia que pode ser usada, é que assim, daí o medo de buscar o conhecimento e às vezes, assim, muito manhosamente, muito estrategicamente, aquele somatório de indisciplinados que em nós existe, que são todos os desejos, as coisas todas. Sim. Daí eles não vão se expor na forma de medo, porque daí medo não gosto de sentir de nada, então por teimosia eu vou fazer. Daí esse medo, ele se travessa, ele se mascara de preguiça, de indolência, de inércia, um monte de coisas, de comodidade, de revolta, de esperar do outro. Então, são vários caminhos. E no final das contas, o âmago disse o seguinte: putz, se esse cara resolve começar a andar, se essa criatura resolve adquirir um conhecimento de lei, aí a ignorância, conversando com todas as suas irmãs correlatas, ela fala assim: se ele fizer isso, se preparem, porque nós vamos sumir. E aí que é uma coisa muito interessante, porque o instinto de sobrevivência, ele é primário, ele existe na pedra, existe no vegetal, isso, tá lá na semente, está dentro da semente, no homem, em qualquer hierarquia. O instinto de sobreviver, ele existe, independente do grau de consciência. Isso. Daí então o que mais apavora os indisciplinados é a disciplina.
O que mais apavora os esculhambados é a ordem, é o rigor. O que mais apavora a ignorância é o conhecimento. A treva, a luz. Né? Lógico, porque não coexistem. Como a gente está falando assim, o mal ele vai coexistir com o bem, no mesmo plano, mas com um conteúdo diferenciado, até que ele deixe de existir. Perfeito, é isso mesmo. A questão é que daí o mal, a indisciplina, ela vai adquirindo a disciplina. E aí então, porque a morte, como para todos os seres, ela é temida porque ela significa o desconhecido, né? Tanto é que quando você conhece tudo sobre a morte é às vezes até desejada, né? Porque a vida ela muitas vezes não tem muito sentido. Então, na medida em que você teme a morte, é porque você é ignorante a respeito da morte, né? E isso vale para todos os seres vivos, né? Na medida em que daí que em nós precisa ser disciplinado, ele adquire a razoabilidade e ele compreende o em si, é como aquela transição da aurora, né, entre luz e que a luz, a noite e o dia, eles brigam enquanto um é senhor e enquanto o outro é senhor. Mas tem um momento em que daí os dois conversam e pacificamente se transformam. Um se transforma em dia e outro se transforma em noite. Essa questão do bem e do mal tem um conto hindu. Como é que é o nome dos caras? Tinha 2 demônios, né? Na tradição hindu, 2 demônios. Um demônio que queria capturar a alma dos seres humanos usando o mal, e um que queria capturar usando o bem, que na verdade era o mal simulado de bem. Aí então o demônio do mal, quando a pessoa chegava na casa dele, ele tentava atacar, a pessoa se defendia. Ele nunca conseguia cooptar aquele ser humano, que era a ignorância, né? E o demônio mais manhoso, ele fazia o quê? Ele assumia a forma de um bode, né? E aí aquele animal, a carne era dada para o visitante. E o visitante, sendo muito bem tratado, ele comia aquele animal. Depois que ele comia aquele animal, aí o bode voltava à sua forma original e saía do indivíduo levando a alma. É exatamente o jogo de bem e mal, é exatamente esse. O jogo depende só da forma como. Perfeitamente, como se faz. E não muda o fato, né? Aí um demônio continua sendo o que era, o outro continua sendo o que era. O que muda é o artifício que usam, né? No final das contas, os dois representam a ignorância, né? Se então eu consigo aplicar a mim mesmo, e assim, você sabe que todo ser humano ele tem uma nota, né? Cada um de nós é uma música, né? Sabe? E essa música, essa nota, ela é única no universo. O universo tem uma nota, cada planeta tem uma nota, cada ser vivo, cada hierarquia, cada um ser humano tem uma nota, assim como tem um nome, né? E um número? A cor, o nome, o número, o som são só expressão da mesma coisa em planos diferentes, né? A disciplina que se usa nas escolas de iniciação tende a, em pacificada a alma, fazer com que os nadis do indivíduo, né, os 3 principais, né, que a gente já conversou aqui, Pingala, Ida e Sushumna, né? Tá. E Sushumna não é só a coluna, é todo o organismo. Onde houver circulação, onde houver uma inervação, ali existem os 3. Então, no momento em que todos esses nadis estão equilibrados, que assim, não há aquele caos que existe na alma, há uma pacificação do astral, há uma estratificação, aí então se diz que a lira das 3 cordas, que é o ser humano, aí então ela pode ser tocada pelo próprio ser humano, e dele então emana o seu próprio som, e daí ele se ouve, e daí ele se vê, e dele compreende tudo. Então a disciplina é para pegar e pacificar, organizar, para permitir que o ser humano possa ver e compreender quem realmente ele é. Existe fórmula para disciplina? Não.
Em absoluto. Em absoluto, né? O que a gente tem que, e às vezes eu escuto bastante, né? Então as pessoas reclamam assim, mas por que tem que fazer grau de iniciação? Por que tem que... E aquilo que implica em tempo, né? Como se a iniciação fosse uma corrida de 100 metros ou uma maratona e não fosse coisa para levar milhões e milhões de anos, sei lá, né? É que assim, o nome de uma escola de iniciação, no caso da Sociedade Brasileira de Eubiose, por trás da Sociedade Brasileira de Eubiose há uma ordem Sim. de iniciação. E ordem implica em ordem. Se em uma ordem você tem desordem, se em um indivíduo você tem desordem, esse indivíduo em desordem não consegue conversar com a ordem. Então é necessário que primeiro a ordem se faça no indivíduo, para que daí então a ordem, tendo em si feito nele, seja símile à ordem do meio onde ele vive, e então ele possa conversar com quem? O conhecimento, com o mestre. Eu acho que nós já tivemos um programa, diversos programas com os temas que nós estamos falando aqui, cada palavra aqui, mas um que me veio aqui agora é o vitriol, né? Todo mundo tem que fazer o vitriol em si, né? E buscar lá dentro da escuridão interior, vamos dizer, para você poder trazer tudo isso aí, a compreensão do que você está falando. Por isso que em algumas iniciações tem isso, porque das iniciações antigas, né, hoje também, né, todas elas, na verdade hoje, assim, toda iniciação ela segue os 5 elementos, né? Sim. Mas se você desconsiderar o fator externo, e antes era submetido assim, fisicamente aos elementos, mas como uma simbologia, né, e o símbolo, né, o símbolo, ele é uma representação visível daquilo que no momento ainda não é visível. Então você tem um triângulo. O que o triângulo representa? Toda uma consciência, todo um conhecimento. E aí ele está numa plano da matéria como aqueles 3 discos ali, né? Então, a iniciação dos elementos, ela é uma simbologia para ver que daí o homem tem que dar embate em si a esses elementos agrupados e vivificados. Então, a água, a terra, o fogo, o ar, né, o Akasha e os outros 2 superiores, eles têm que se organizar. Há que se reconhecer uma hierarquia, há que haver uma pacificação. Quando isso acontece, fica o seguinte, que aquela miríade de seres que vivem naquele elemento em mim, lembra? Mineral, vegetal, animal, hominal, divinal. Então, aquela miríade de seres que existe em mim e que forma meu corpo físico, vital, a minha alma, e a minha alma, a gente fala assim, alma é conhecimento e mente concreta. Não, é que a mente concreta, na verdade, e a mente abstrata são uma só. Mente concreta 4 partes, mente abstrata 3 partes, só que daí mais à frente elas vão se unir quando tiver o corpo causal. Então, quando eu consigo, em mim, controlar os elementos, e não é que eu vou controlar o ar externamente, a água, o fogo, fazer... Não, isso aí um dia pode acontecer, mas, né? Se for necessário, a gente faz. Em mim, eu tenho que controlar esses elementos, porque daí, naquele mundo, naquele elemento, existe uma miríade de seres à espera de serem disciplinados, que são aqueles os quais passaram por outros momentos evolucionais e que agora fazem parte daquilo que me compete. Aí, quando eu aplico disciplina a eles, né? A eles, assim, pés, joelho, coxa principalmente, né? Eu saio daqueles estados anteriores de evolução e adquiro o meu estado de ser humano, para daí adquirir o meu estado de ser angelical, ser ígneo. Então, são processos que vão acontecer, mas que implicam em uma construção, camada por camada, passo a passo, dia a dia, sabe? Aí você citou o vitriol. Sim. O caminho mais complexo, o caminho mais escuro, né? O maior desafio que o ser humano vai ter que vencer e percorrer é em si mesmo. Exatamente. Ou faz em vida ou faz em morte. Então, fala sobre o vitriol, visita interior. Terra retificando in veni omnia lapidem. Você vai para o interior da terra, mas olhe ou reolhe, ou veja, examine cada pedra. Quer dizer, viaje dentro de você. E no nosso caso, assim, estou andando dentro do meu astral, né? E daí, assim, tá aquele campo assim tranquilo, tem umas pedras e tal.
mas daí eu vou examinar não o formato da pedra para tentar transformar a pedra bruta em uma escultura, em pedra bruta, em pedra filosofal. Não, tudo bem, isso vem com o tempo. Mas faz o seguinte antes, faz um esforço e olha o que está embaixo da pedra, porque esse que você jura que não existe. Exatamente, é isso aí. E quando você lembra do Inferno de Dante, da Divina Comédia, né? Então aquela placa que existe quando ele vai entrar no inferno, é Lasciate ogni speranza voi que entrate, abandona toda esperança, tu que entras. Então quando você entrar no teu inferno para resolver, e tem que entrar, não tem outro caminho, né? Esqueça a esperança, porque o inferno é um lugar onde os próprios pés não existem. Quanta sabedoria oculta tem ao longo de tudo, né? Essas pessoas que passaram, que nos precederam, deixaram sementes, deixaram chaves em tudo quanto é lugar. Que é uma coisa muito interessante isso que você traz agora, que assim, a gente pensa assim, puxa, mas na época da Grécia houve uma chuva de estrelas. Tales, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Sócrates, Platão, Pitágoras, gênios, né? E depois você pega o Paracelso, Apolloniano, assim, puxa, mas daí hoje será que a gente está órfão de sábios? A gente está órfão de iniciados, a gente está órfão de divindade, está órfão de mestres? Não, é porque na época deles ninguém sabia que eles existiam, só um pequeno círculo sabia. Círculo, exatamente. Depois de 2.000 anos é que então começaram a tentar compreender o que eles sabiam, e veja que todos eles, sem exceção, que a gente citou agora, se iniciaram, né, ou diretamente no Egito, no caso dos gregos, né, ou em escolas que são derivadas do conhecimento egípcio, né? Desde que a gente citou Paracelso, o Tritêmios, todo esse pessoal ligado aí. E aí a outra vertente é a teosofia, que é o transbordo do conhecimento esotérico, né, da Índia, que quando aquilo que separou do Império de Han, da sinarquia. Então uma parte do conhecimento solar ficou no Egito, uma parte do conhecimento lunar superior foi para a Índia, e agora as duas coisas estão sendo trazidas para o Ocidente. A questão é como a gente está vivendo isso hoje, a gente não consegue analisar o que está acontecendo. Daqui a 1000 anos aí alguém vai falar assim, puxa, mas naquela época, né, em 2000, né, daí essa escola tinha aquela ordem, tinha aquela outra, estava acontecendo isso, coisa que só vai vir à tona mais à frente. Então a vida é assim, né? A gente pensa que está órfão ou abandonado, mas nós estamos, o que acontece só é que agora a responsabilidade que nos cabe ela é de maior monta, porque nós temos mais consciência. Agora, e nós não estamos, você acabou de falar da escola lá dos gregos, tudo. Hoje eu tenho por hábito postar dentro do meu perfil, sempre vou lá atrás e busco frases desses grandes sábios, e causam um impacto hoje para as pessoas que leem aquilo. É como se fosse alguma coisa perene, realmente são sei lá o que tem aquilo, são sementes de sabedoria mesmo, coisa que eu não vejo hoje. Você acabou de dizer, daqui a alguns anos ou mais para frente, sei lá quando, vão olhar para a nossa civilização, eles não vão ter essas pérolas escritas em lugar nenhum. Vão, onde que tá? Onde é que tá? Não tem, meu. Não tem, tá lá. O de 2000, agora eu acho que eu te peguei. Peraí. 2000 e tantos anos atrás, mais de 2000, 3000 anos atrás, estas pessoas da pequena escola de Atenas, de outras que tinha, do Egito, antes do Egito, essas pessoas jogavam essas sementes, tá aí para todo mundo, tanto é que elas estão até hoje aí, são repetidas e toda essa coisa. Hoje nós somos mais herméticos, tudo que a gente descobre hoje, a gente... Grego, antes, para você tentar ser aceito, você pega a escola pitagórica, para você tentar ser aceito, você pega uma escola egípcia. Claro, era muito menos gente aceito, também, não, né? E não é muito menos. Você tinha que ficar 7 anos em observação, mais 7 em observação, mais 7 em um grau. O Yoshua ficou 30 anos, pô. Não, dos 13 aos 30, 17 anos lá. E ainda aí cabe uma ressalva, que daí ele ficou em um ambiente específico, muito particular. Né? Mas levou 13 anos, é isso que eu quero dizer. Sim. Que não é da noite pro dia. Não, mas, e o cara era o cara. Mas então isso você vê que daí, hoje não é que hoje está hermético, ao contrário.
né? Hoje o conhecimento ele está muito mais aberto, muito mais acessível, porque você não precisa mais pegar e ir para o Tibete, você não precisa mais pegar e ir para o Egito e para a Índia para tentar ser aceito em uma lamazeria ou em um templo, em uma escola. Não, por quê? Porque houve o transbordo para o Ocidente. E mais, hoje é dado o conhecimento, ou foi dado, ou está disponível o conhecimento inimaginável mesmo para eles. E você vê assim, o influxo, a ordem, né, que existia antes, é a mesma ordem que sempre existiu, que veio mudando de nome, que hoje está à superfície novamente. Só que com um escopo de conhecimento jamais trazido à tona. Por quê? Porque é o conhecimento que diz respeito já ao futuro da própria humanidade, da divindade. Então, a gente vive hoje como se fosse uma segunda chuva de estrelas, no que diz respeito ao volume e à diferenciação de conhecimento, e de uma forma sem precedentes. O que acontece é que daí, hoje, a competição pela atenção do ser humano e os prazeres da indisciplina e os prazeres da desordem, né, e os prazeres da indolência, como posto a rigor, são muito superiores aos prazeres da disciplina, da ordem, do rigor, porque sim, ninguém quer deixar de assistir uma novela. Ou, por exemplo, outro dia a gente teve uma atividade de discussão, uma reunião, no dia que estava sendo jogada a final do futebol, exatamente no mesmo horário. Ninguém estava nem aí pro futebol, nós fomos cumprir o nosso dever. Se eu fosse para lá, assim, se eu sou um amante do futebol e eu quero ver esse jogo de futebol, não sei o que e tal, era muito mais justo, mais isso, eu não ir. Então, hoje, é complexo você oferecer para o ser humano, não, olha, você vai estudar, ao invés de 5 vezes 7 anos, 35 anos, você vai se preparar por 2 anos para ter acesso ao conhecimento que daí faz diferença para a humanidade. Daí eu falo assim, mas ao invés de ficar 1 hora no sábado estudando, hoje é dia do cinema, hoje é dia da pelada com os amigos, hoje é dia da praia, hoje é dia de tudo que é coisa, menos dias de parar para fazer o que deve ser feito. Isso é disciplina. Isso é rigor. Sim. Ou ausência dele. É isso aí. Muito bem. Foi bom. Eu acho que, nossa, falamos muita coisa que dá muitas chaves, muitas dicas. Falamos de diversos temas de programa. Você que está assistindo e é contumaz, assistente do Mosaicos, do Vida Inteligente, você vai assistir o programa sobre vitriol, vai assistir o programa sobre sabedoria e ignorância que nós falamos e tantas outras coisas. O programa de hoje foi muito rico. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que nós conseguimos cumprir aí com o proposto, né? Que foi muito parabéns, brilhantemente. E obrigado aí pela paciência de me convidar esses anos todos, né? Para esses 3 anos que eu ia conversar contigo. Muito obrigado. Para mim, pessoalmente é uma felicidade. Para mim como também, discípulo, claro. É uma honra eu poder vir conversar das coisas que me contaram e eu reparto fraternalmente. E espero que a gente continue conversando até quando a lei julgar necessário. E eu espero também que o que você falou se realize, hein? Daqui a pouco a gente poder estar com mais... isso eu tenho certeza. Com mais trazer... A gente poder receber as pessoas de novo, sentir aquele carinho, aquela... É que assim, Grego, só pra gente encerrar, é que a gente vive assim, sabe, então tem a bolha de sabão, e às vezes quando ela é muito linda, né, a bolha de sabão que você soprou e tá, só que o momento que ela explode é o momento de alegria, porque ela faz aquele sonzinho peculiar, e aí ela libera aquele restinho de água com o sabão, e aí, então não é mais uma difração de luz, assim, são vários pequenos arco-íris. Então a gente está vivendo esse momento aqui agora, em que o conceito de imprevisto, ele vai ser só positivo. Tudo que vai acontecer na nossa vida daqui para frente, na vida de vocês, né, é o imprevisto positivo. Por quê? Porque é o nosso futuro inexorável. Né? A humanidade ela foi engendrada para experienciar a paz e a felicidade. Isso vai acontecer, não tem como mudar. Todo o conceito de mal, a ignorância, a falta de disciplina, a indolência, todas essas coisas são invenções humanas, elas tendem a arrefecer para que a gente consiga passar todos os dias em um idílio,
né, de compreensão e de felicidade por ter contato com o que realmente é o mundo. Bacana, tá aí. Tenho certeza disso. Que bom. Então é isso aí, Jorge. Obrigado. Obrigado a você. E vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.